meus queridos, é uma alegria estar aqui mais uma vez com vocês aí no seu celular, no seu computador, no seu iPad. Sou eu, Bruno Albino e Márcio Silas. É uma alegria. Vamos falar de outro tema que é quente. É quente também. Vamos falar sobre itinerância. Está crescendo essa expressão, todos nós conhecemos. Pastor Márcio Silas, já começa te perguntando, itinerância é ministério? Boa pergunta. Tem gente que confunde itinerância com ministério. Não, itinerância não é ministério, ela envolve o ministério. É uma ação que envolve. Por exemplo, Felipe tinha um ministério que envolvia itinerância, apesar de ser diácono, pregou em Samaria, de lá o Espírito transportou para outro lugar. Você tem o próprio Paulo, que tinha um ministério de itinerância, mas ele era um doutor a saber, a Bíblia diz isso, Atos 13. Então, itinerância, primeira resposta, não é ministério, tá? Ninguém dá uma carteirinha escrito, eu sou itinerante. Ou você é um diácono, ou é um pastor, ou é um presbítero, mas para de palhaçada. Não existe ministério itinerante, existe a vocação que envolve a itinerância. Pastor Márcio Silas, qual é a função do itinerante? Qual é a função dele? E outra pergunta dentro dessa, existe itinerante mau, ruim? Essa, pastor Albino, você tem que conversar comigo. Bom, o itinerante deve entender que ele seria uma espécie de auxílio na plantação de igreja, ao pastor na doutrinação da igreja. Hernandes Dias Lopes, num dos seus livros, na carta, quando ele expõe a carta aos Efésios, ele diz que os itinerantes eram a elite da pensante missionária da igreja, porque os itinerantes auxiliavam os pastores na pregação do evangelho. Então esse é o primeiro ponto da primeira pergunta que você fez. A tarefa do itinerante não é chegar na igreja e ficar jogando anjo aí, igual uma espécie de octógono, MMA, o anjo que dá o gancho no outro, dá o mata-leão. Não. A ideia do itinerante é a pregação da escritura. Agora, existe itinerante mau? Muito. Pastor Albino, rapaz. E aí, o senhor que é pastor de igreja, o senhor já deve ter se deparado com aquele itinerante que vai lá na igreja e só pensa na moeda gorda. O itinerante mau é aquele que inclusive traz autoajuda, ou quando não. O senhor já se deparou com o itinerante que fica de olho na ovelhinha? Não, esse é um problema terrível e a falta de leitura bíblica, de meditação na palavra do Senhor. Em vez de edificar a igreja, ele traz confusão, ele traz problemas para a igreja, ele quer ir contra o que o pastor está ensinando. Eu estou dizendo um pastor que está ensinando a partir da Bíblia, ele quer ir contra para pôr em prática para a igreja ali suas filosofias, seus pensamentos, além desses, que dá piscadinha, que pega telefone, que faz ligações. Esses são os itinerantes maus, que causam problemas terríveis à igreja do Senhor. Então, pastores, fiquem ligados a quem você convida, pastor, a quem você chama para ministrar na sua igreja. Pastor Márcio Silas, mas agora eu quero ir para o outro lado. Tem pastores que não recebem bem o itinerante, dão aquela coxinha, pingando óleo. Tem uns que não dão nem o combustível. Por que recebem tão mal os itinerantes? Ele não tem família? Ele não tem casa? Ele não tem que sustentar a sua casa? Ele não tem transporte? Tem pessoas que pensam que ele é transladado, um anjo translada a ele aparece dentro do culto. Preguei, agora você é transladado para minha casa e aparece o alimento diário? Por que itinerante é recebido tão mal em algumas igrejas? Que aqui a gente tem um problema, que é a cultura pop. Cultura pop na igreja, ela celebra quem está na mídia, isto é, Existem pessoas na mídia, eu tenho que ser complacente. Tem gente que está na mídia evangélica que realmente tem vocação de Deus. Agora tem outros que foi o diabo que levou ele para o pináculo. Vou ser grosso aqui. Igual levou Jesus lá para o alto do templo. Tem gente que foi o diabo que colocou em alguns lugares porque pagaram passaporte. Então na cultura pop, a gente reconhece a celebridade. Mas a gente não reconhece aquele que tem vocação. E aí o problema, a Didaquê, que é um documento confessional antigo, dos primeiros cristãos, o manual de ensino, ela diz que os itinerantes verdadeiros têm que ser tratados como se nós estivéssemos tratando o próprio Senhor Jesus, ou como se nós estivéssemos tratando um profeta do Senhor, que deveria dar a honra. Eu não vou citar aqui todo o trecho da Didaquê, mas inclusive a Didaquê
daqui, ela vai extrair um princípio de Paulo que diz que esses que ensinam a Escritura têm que ser honrados. E aí o problema é que pastores celebram celebridades que às vezes trazem problema para a igreja, e alguém que tem o ministério da itinerância, que está envolvido aí, tá, o ministério dele envolve a itinerância, ele prega, é um mestre, o que é que ele faz? Não, o cara é bom, mas para ele a gente vai orar para a gasolina multiplicar no carro, ou a gente vai matar ele de problema cardíaco no mesmo evento, pastor. Isso é um pecado, e eu quero aqui ser grosso e taxativo. Pastor, não convide alguém sério, compromissado com o reino, tá? Para deixá-lo a ver navios. Porque geralmente as pessoas gostam de pegar textos isolados, aí pega, dá de graça que receber de graça. Legal, a palavra, a pregação do evangelho é de graça, mas o obreiro não vive de graça. O mesmo texto que ninguém gosta de ler embaixo diz: todavia, o itinerante que for na cidade, fique numa casa, vão ter que dar de comer, vão ter que dar roupa para vestir. Isso ninguém lê. É de graça, mas livro não se compra de graça. Estudo não é de graça. Comida não é de graça, tá bom, gente? E a gente tem que reconhecer que existem pessoas que têm um chamado para viver integralmente para o ministério. O problema da igreja evangélica brasileira é justamente esse, essa falta de reconhecimento e esse maltrato que é feito com os verdadeiros itinerantes, aqueles dos quais muitos estão aí, quem sabe, assistindo o nosso vídeo. Esse tratamento deve ser repudiado, deve ser condenado. Querido pastor, faça a sua parte, auxilie aqueles que são vocacionados, creia que Deus é poderoso para fazer abundar, tá, na sua comunidade de fé, na sua vida, toda boa obra, meu irmão, em nome de Jesus. Trate o itinerante vocacionado com honra, que é muito melhor do que você levar alguém para trazer problema para sua igreja. Deus abençoe, compartilhe o vídeo, compartilhe. Abençoe seus amigos, marque teu amigo itinerante, marque ele, marque teu pastor, marque aquele pastor que não dá nem combustível, marque ele. Aquele que quer matar alguém, problema cardíaco. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.